Seja bem-vindo a mais um episódio do Mais Esporte. Desta vez nós estamos novamente aqui no CEMUG, localizado no Poiares, em Caraguatatuba. Viemos conversar com o pessoal do Inclusão em Movimento, o esporte paralímpico de Caraguatatuba. Por isso, se acomode e assista agora mais um episódio do Mais Esporte. Sou Felipe Leite, sou coordenador de projetos da CEPED, sou educador físico e pedagogo. Essa proposta começou em 2011, 2012, quando a CEPED ainda era um embrião. Ela estava em desenvolvimento e nós começamos a pensar em políticas públicas e projetos que pudessem englobar a pessoa com deficiência nesse âmbito esportivo e de qualidade de vida. E aí, a partir daí, surgiu essa intenção nossa de promover o esporte, promover a atividade física como meio de socialização, como meio de saúde. O projeto saiu do papel e cresceu. Hoje, há espaço para atletas paralímpicos no município, que trabalham muito mais do que o físico, mas também a saúde da convivência social. A Cleide é mãe de duas atletas participantes, as gêmeas Amanda e Eduarda, e percebeu essa mudança. Elas faziam no Seicel, e daí elas foram encaminhadas para fazer aqui no centro esportivo. Olha, assim, em casa não é tão difícil, porque elas me ajudam muito, e tem mais dificuldade na parte do banho, que eu tenho medo delas caírem, para ir até a mesa, para alimentação, essas coisas assim, o resto fica mais fácil. De início foi bom, porque quando elas saíram do centro esportivo, do Seicel, elas ficaram um pouco em casa. E esse tempo que elas ficaram em casa, elas ficaram um pouco sedentárias, e aí quando começou, melhorou, Deu mais, o esporte trouxe para ela focos, disciplina, autonomia, e elas melhoraram mais, tiveram mais autoestima, porque em casa elas ficaram muito tímidas, e melhorou a qualidade de vida delas, trazendo mais disposição, energias. Quando elas ficavam em casa, elas ficavam mais tímidas, quando as pessoas iam falar com elas reprimiam um pouco, e o esporte elas aprenderam a falar mais, se soltarem mais, melhorou muito para elas. Tem diversos aspectos que a gente pode levar, tanto para a nossa vida pessoal quanto para o nosso dia a dia profissional. Eu particularmente gosto muito de trabalhar com esse público, é um público que eu tenho um carinho enorme e que me ensina, tanto quanto eu posso ensinar eles diariamente. Não só eu, como os professores também, então assim, é muito gratificante, acho que a palavra é essa. As dificuldades existem, as limitações existem, mas a gente está aqui para transpor essas barreiras e oportunizar essa experiência para todos eles. A gente tem aqui um calendário e uma grade de horários que varia de acordo com a modalidade. Então hoje nós temos 4 modalidades: o atletismo, que engloba várias provas, natação também, a bocha e o tênis de mesa. Então a gente procura direcionar o atleta para a modalidade que ele se sente mais confortável, e aí ele faz o acompanhamento físico com a musculação, com o funcional, e o da modalidade também específico. Mas aí vai de cada um, e a gente procura manter uma conversa, estreitar esse vínculo para direcionar para uma coisa que ele se sinta à vontade e se sinta bem fazendo. Elas fazem o arremesso de peso, com o professor Fernando. Isso que é o esporte adaptado, Sim. Arremesso de peso que elas fazem. Elas amam vir fazer, elas não têm preguiça de acordar. Quando eu falo que o dia seguinte vai ter, elas dormem mais cedo, têm mais disposição para acordar, para vir, elas gostam muito. Muito legal, eu gosto muito de fazer. Liga de acordar cedo? Não. Eu gosto de acordar cedo. A inclusão para as meninas é muito importante, porque mudou muito em casa, no dia a dia delas, o autoestima, mudou a autonomia, a socialização com as pessoas. Tem amigos aqui, que é a Carol, a Sabrina, a Ellen, que faz parte da equipe com que elas trabalham, os professores que elas gostam, que são maravilhosos, Então isso ajudou na sociabilidade delas? Com certeza, nossa, socializaram muito, porque até em casa era difícil quando ela saía para socializar com as pessoas, E agora ficou maravilhoso. Eu já trabalhei diretamente com todos, junto com os professores. Quando eu ministrava mais as aulas diretamente, eu trabalhava muito com o goalball, que é um esporte para deficiente visual. Infelizmente a gente não conseguiu dar sequência, mas hoje a gente está com uma equipe forte de professor
tanto do atletismo quanto da natação, tênis de mesa, que estão conseguindo suprir essas demandas. Eu fico na retaguarda deles, às vezes tapando um buraco aqui, outro ali, na parte um pouco mais burocrática, mas a gente está sempre junto, alinhado, é uma equipe muito forte. A união dos bastidores fortalece cada treino destes atletas. Estes que se superam a cada dia, como o Domênico, que hoje compete nas categorias de arremesso de peso e de disco. Na verdade, eu vim morar aqui em Caraguá faz 2 anos, aí eu saí procurando para ver se tinha alguma coisa. Eu conheci pelo CIAP, eles me indicaram para vir aqui e aí eu comecei. Até que não foi muito difícil não, foi bem tranquilo para aprender. Eu saio bastante, né? Mas ajuda mais no desenvolvimento, tipo, da gente acordar cedo, ter uma rotina. Porque senão a gente fica em casa a manhã inteira só dormindo. Segunda, quarta e sexta, segunda e quarta às 8, faço atletismo. E às 9 academia e sexta academia às 9 também. A expectativa é boa, o pessoal falou que eu tenho chance aí de chegar para nível do Campeonato Brasileiro, né? E depois tentar ir para as Olimpíadas aí, vamos ver, né? Fugindo um pouco do atletismo, você vai conhecer agora a história da Carol. Ela decidiu se desafiar e mudar o esporte que pratica e, assim, competir em outra categoria. Meu nome é Carolina Cordeiro, eu atualmente faço tênis de mesa, mas eu estou no projeto desde 2017, mas antes eu fazia atletismo e esse ano eu mudei para o tênis de mesa. Eu conheci porque em 2016 eu comecei a fazer estágio na CEPED e aí eu conheci o Rodrigo e aí ele me ficou incentivando, falando vamos treinar. E eu falava, não leva jeito pro esporte, não leva jeito pro esporte. Ele, não, vamos. Aí teve um dia que ele fez que eu tinha que ir para um campeonato acompanhando eles. Aí eu fui, aí eu gostei, aí eu falei assim, tá bom, vou dar uma chance. Aí eu vim e comecei a fazer o atletismo. Esse ano eu decidi mudar, eu queria experimentar coisa nova, aí eu fui pro tênis de mesa com o professor Lucas. Eu queria experimentar coisa nova e ver como que seria em outra modalidade. E aí eu fui pro tênis de mesa e acabei gostando muito. Eu ia tentar conciliar os dois, mas aí no fim eu falei, não, deixa eu focar só em um pra fazer bem certinho, né, um deles. E aí eu gostei muito do tênis de mesa, me achei bastante nele e aí eu resolvi ficar. É bem difícil acertar a bolinha, né? Se pensar rápido, de onde a bolinha tá indo, e você tem que ir pro outro lado e não sei o quê. É difícil, mas eu acho que eu já dei uma evoluída desde que eu comecei. Eu acho que eu tô fazendo ele já tem uns 3 meses, mais ou menos. Desde a antiga prática esportiva até este novo desafio na vida da Carol, muitas coisas mudaram para melhor através do projeto. Muda muito, né? Tanto na saúde física, que dá mais autonomia pra gente, dá mais força, mais habilidade, tanto na saúde mental, porque a gente socializa, a gente vem aqui, aí a gente conversa com os professores, a gente conversa com os outros colegas, então, tipo, mudou muita coisa. Eu me sinto muito melhor desde que eu comecei a fazer o esporte, porque a gente acaba, como eu disse, a gente acaba socializando muito com as pessoas, a gente conhece novas pessoas, e aí a gente leva as pessoas daqui pra vida pessoal, aí a gente faz amizade, aí marca de sair pra outros lugares, e aí é muito bom, né, porque a gente consegue, porque a gente às vezes fica muito sozinho por causa da nossa limitação física e as dificuldades quando a gente sai de casa, a falta de acessibilidade. Então quando a gente conhece outras pessoas que também vivenciam isso, é muito mais fácil, né? Essa é uma experiência que eu tive diante desse tempo que a gente está. Não só o esporte, né? A gente fala o esporte, a gente já pensa na prática esportiva, na competição, mas eu acho que é um meio extremamente rico de possibilidades para você trabalhar a inclusão, para você trabalhar a socialização, para você transpor barreiras em relação às dificuldades que eles possam ter. Então, nesse meio campo que eles vão convivendo entre eles, com outras pessoas com deficiência, de outras cidades, enfim, eles vão quebrando essas barreiras, desmistificando algumas coisas que às vezes bloqueiam eles no dia a dia. Então, às vezes, quando você vê uma pessoa com uma deficiência assim como a sua, mas com um pouco menos de recurso, um pouco mais de recurso, um pouco menos de habilidade ou mais habilidade, você consegue ter a possibilidade de buscar ou de parar e pensar e agradecer também a sua condição. Então, eu acho que é muito importante não só a questão do esporte, da prática esportiva, mas dessa socialização, dessa experiência de vida para eles, né? Eu falo muito assim que desde que eu vim morar em Caraguá, porque eu moro em Caraguá há 11 anos.
E desde que eu vim morar em Caraguá, a minha autonomia melhorou muito, assim. E justamente por ver outras pessoas e estar rodeado de outras pessoas que entendem as nossas dificuldades do dia a dia e tal, e ver que as outras pessoas fazem, por que eu não fazia, sabe? Então, antes eu morava em São Paulo, então antes eu não saía de casa sozinha, pegava transporte público, nada. E aí quando eu comecei a fazer lá o estágio, conheci o pessoal do esporte, tudo, e aí eu comecei a pegar ônibus sozinha, saía de casa sozinha, eu tinha que vir pro treino, então eu vinha sozinha e tava tudo certo. Então, tipo, isso me deu mais coragem, mais autonomia mesmo, né, de conseguir fazer as minhas coisas sozinha. Porque antes eu era muito tímida, muito acanhada, tinha medo de falar com as pessoas e não sei o quê. E agora não, e agora eu consigo mais, sabe, ser mais eu, me expressar, entendeu? E aí ser menos retraída, sabe? A gente meio que se torna uma família, né, quando a gente vem pra cá, porque é tanto tempo, né, desde 2017, e aí entra gente, sai gente, mas assim, sempre a gente continua sendo amigo, família, então pra mim é isso, assim, é a parte, assim, tanto de saúde quanto de toda a parte da saúde da minha vida, assim, é o esporte, então me faz muito bem. Nós vamos fazer uma breve pausa e na volta para o segundo bloco, você vai conhecer mais histórias inspiradoras e de superação dos atletas do Inclusão em Movimento. Meu nome é João de Assis Cipriano, tenho 20 anos e faço natação tem 10 anos mais ou menos. Entrei aqui sem saber nada e eu nem lembro como que foi, porque quem fez isso foi minha mãe, porque eu era criança na época, eu vim de São Paulo, mudei pra cá com 9 anos de idade, então aqui foi uma coisa muito nova e foi por questão de saúde. Até porque eu entrava no mar, até porque eu sempre treinei água no mar, então aqui 3 vezes na semana, treinando equipe de rendimento, faço academia às 3 horas da tarde e às 4 entro na piscina. Estou bem melhor com o crawl e o peito. Eu nado costas e borboleta, só que os dois eu nado meio mais ou menos ainda. Então, um mês antes da competição é treinar pra caramba, treinar muito mesmo. A gente treina, acho que essa época do ano que a gente treina mais pesado, que os treinos ficam mais pesados sempre pra preparar a gente assim. Meu nome é Arthur Demetrio, eu tenho 14 anos e eu entrei aqui no esporte natação para poder conseguir melhor desempenho assim, questão de estilo de vida, coisa do tipo. Primeiros treinos eu lembro um pouco, eu nadava bem mal, meu professor falava que eu nadava igual farofeiro e por causa disso eu me prometi pra mim mesmo que eu vou melhorar aí, principalmente depois que eu fui minha primeira competição, que eu fui bicampeão. Atrás de uma pessoa com uma deficiência tem sempre algum familiar, envolvem muitas questões por trás disso, então a gente, os pais são os pilares, né? Geralmente os pais ou os responsáveis. E a gente tem uma coisa que é muito simples a gente enxergar de uma maneira um pouco mais ampla. Para chegar aqui, às vezes, no treinamento, já é um desafio enorme. Né? Você acordar, às vezes você pegar um transporte, às vezes a sua locomoção com cadeira de rodas, enfim, como seja. Para ela pegar e sair de onde ela está, no conforto dela, para vir até aqui, eu já costumo dizer que ela já cumpriu a primeira etapa do treinamento. Né? A partir daí, você desbloqueando isso, você abre um leque de possibilidades para a vida. Para um estudo, para o mercado de trabalho, para uma vida sociável, para um dia a dia com os amigos. Então, os pais, os familiares, os responsáveis, eles são uns pilares. E é claro que também a gente traz um pouco para eles de sossego, né? de paz, quando eles percebem que os filhos ou as pessoas que eles estão acompanhando estão se desenvolvendo, estão conseguindo seguir por conta própria. Né? Com 12 anos ele começou. E pra gente isso foi assim, uma oportunidade muito incrível, porque a gente chegou na cidade não conhecendo nada, né? E veio a oportunidade através da escola, do professor de educação física, nos apresentou junto com o Thiago. E a princípio era o quê? Para interagir, para ele poder se relacionar, né? Se sentir, né? Mais pertencente. E acabou sendo que através até dessa liberdade que eles têm deles, de que
O Thiago, inclusive, desafia eles. Tá nadando igual farofeiro. Isso de nenhuma forma, essa liberdade que eles têm, desafia eles a melhorarem, né? E é uma coisa que eu acho muito bacana entre eles mesmo. E fez com que o Arthur se desafiasse e fizesse essa transformação. Que aí com isso eu vi a melhora na autoestima. Ele emagreceu, que era o sonho dele. Ele falava, mãe, porque eu sou gordinho, tudo, queria emagrecer. Ele emagreceu, faz musculação também através do projeto. Relacionamento com os amigos. Esse ciclo de amizades que ele tem hoje também aqui, da parte da natação, do time da natação, é uma coisa assim que só vivendo junto com eles para você ver que não tem nada de diferente, não é transformação, é eles mesmos, né, se desafiando a ser melhor em tudo que eles estão fazendo. Ganhar mais, no ano passado, de 2025, eu fui campeão no Escolares. Eu consegui chegar, eu fui um dos 8 melhores do Brasil no borboleta e tenho um recorde no 100 metros borboleta. Querendo ou não, melhora bastante a capacidade do corpo, melhora a rotina e coisa do tipo. Eu durmo bem melhor, consegui ter uma saúde muito melhor depois de 2024 para 2025. Então eu diria que a natação agora é minha vida por causa disso. A primeira competição dele, ele chegou lá no centro esportivo e ele já falou, mãe, eu me senti igual, eu sou igual, então eu vi que eu não tenho nada, eu tenho que ir nadar mesmo e dar o meu melhor. Ver o filho da gente agora com um sonho, né, que começou por uma simples rotina, uma atividade física e agora ver ele com um sonho de ser profissional. E as competições que ele acaba participando também, acaba sendo campeão, né? Campeão do Sub-16, dos Jogos Escolares. Então, e aí esse ano também tem aí os novos projetos para as novas competições. Às vezes a pessoa quer fazer uma atividade física espontânea, por qualidade de vida. Às vezes ela quer só participar pela socialização e às vezes ela consegue desenvolver essa aptidão pela competição, pelo desempenho. Então a gente procura atuar nessas 4 vertentes, né? A da participação, a da vivência, da qualidade de vida, a da prática esportiva um pouco mais fidedigna. Então o Inclusão em Movimento ele veio para agregar, para compor esse coletivo de projetos que a gente tem, inclusive para acessível, porque são todos braços que vão acabar trazendo a gente para cá, né? Porque os espaços inclusivos que a gente tem, a praia, a praça sensorial, que ela está sendo reativada, elas são veias que vão trazer para cá, para o Inclusão em Movimento, onde a gente vai socializar, a gente vai conversar, a gente vai juntar e aí disponibilizar o que cada um pode oferecer de melhor. Mudou bastante coisa assim, eu tenho estado mais ativo, saído mais de casa. Eu como uma pessoa cadeirante tenho me dado mais autonomia de fazer certas coisas. E o Thiago é sensacional como professor, né? Não tenho o que falar dele. O que eu faço por fazer, que eu preciso porque eu preciso fazer mesmo. Sem isso, minha vida seria completamente diferente, eu seria talvez até uma pessoa mais sedentária, o que não pode, por combinação médica, já por causa da minha deficiência. Natação para mim significa liberdade, porque na água eu faço muita coisa que eu não faço fora. Inclusive, por causa da minha deficiência, eu não consigo ficar em pé sem a órtese, que é o que eu uso para ficar em pé fora da água. Dentro da água eu consigo ficar em pé sem isso, então para mim isso é uma coisa, assim, pode parecer pequena, mas para mim é uma grande libertação, assim, quando eu tiro a órtese e começo a nadar assim, penso no movimento dos braços, assim, eu penso muito em música o tempo todo, aí tipo assim, eu falo assim, isso aqui tipo assim, como se fosse um movimento da bateria do tambor e tal. Pra mim significa liberdade. Daqui 10 anos, provavelmente campeão mundial talvez, e com algum recorde. O projeto ele veio de uma forma que pra gente, pai, só tem a agradecer. Aos professores também, principalmente ao professor Thiago, o Lucas, estão sempre assim incentivando, correndo atrás do que precisa correr, e o apoio do projeto é muito importante para nós.
O Inclusão em Movimento não traz satisfação somente aos atletas e seus responsáveis, mas principalmente para quem vê de perto todos os dias a evolução de cada um deles. Então, cada vivência, cada experiência que eu tive em relação a isso, eu sou extremamente grato porque com certeza me moldou como profissional e principalmente como pessoa para o meu dia a dia também. Então eu levo com muito carinho essa experiência, não só a específica dos treinamentos, mas a vivência de vida, né? A convivência com eles, para mim é muito importante, é muito rica essa experiência. Esse foi o nosso Mais Esporte deste domingo e nossa equipe gostaria de agradecer a todos os atletas do Inclusão em Movimento. Obrigada também aos pais e responsáveis que estiveram presentes aqui durante as entrevistas e mostraram todo o apoio e todo o orgulho que têm pelos seus filhos. Nós nos vemos no próximo Mais Esporte, no próximo domingo. Até lá!